O ano é 2020. A esperança enche os corações. As pessoas estão felizes. Expectativas, otimismo, boas vibrações. O primeiro mês foi longo, e talvez isso fosse um sinal de que esse ano seria histórico, de uma maneira letal. A gente podia ter feito algo, podia ter tomado alguma atitude afinal. Poderíamos ter começado de forma simples, cancelando o carnaval. Informações já tínhamos, e mesmo assim permitimos acontecer. Deliberadamente deixamos o nosso povo perecer. A culpa é minha, admito, mas é sua também. A culpa é toda nossa. Isso é fato. E dessa culpa não escapa ninguém. Surge um inimigo poderoso. Ele é minúsculo, invisível, mas extremamente perigoso. Ouvimos então sobre o vírus algo inédito e desconhecido. O povo custou entender de verdade a seriedade do ocorrido. E de repente, de uma vez só, fomos tomados pelo pânico. Os governantes já não sabiam o que fazer. E a tragédia vai nos dominando. Apareciam siglas de todos os lados. E começa a guerra das narrativas. Enquanto isso, no país, as pessoas morrem de fadiga. No nosso país, existe um livro complexo que deveria guiar a nossa nação, mas na prática, foi um total desrespeito à nossa Constituição. Neste livro, fica definido toda a organização da nossa sociedade, uma divisão que estrutura desde o governo federal ao governo das nossas cidades. Mas nesse momento que vivemos, existem interpretações diversas, e está muito confuso o rumo dessa conversa. O livro define uma divisão tripartida entre executivo, legislativo e judiciário, entendeu? Parece simples, não é mesmo? Coisa lá de Montesquieu. É necessário, sabe, falar disso, mesmo que isso custe alguns versos, porque precisamos entender bem rapidamente que isso tem sido perverso. Os três poderes assim conhecidos, em tese, deveriam se completarem, mas não estão respeitando isso, e por isso as pessoas padecem. Inventaram um sistema com nome bonito, chamado de freios e contrapesos. Mas na prática não é nada disso. E está tudo ao avesso. O ano é 2020. E o mundo parece um lixão. Medo, insegurança, desespero. E só agora as pessoas aprenderam a lavar as mãos. Vidas ceifadas, tomadas à força. Famílias se desfazendo em lágrimas. Quem são os responsáveis por enterrar corpos em valas? Onde estão nossos representantes que deveriam cuidar do povo? Estão de politicagem, procurando pelo em ovo. O vírus domina o mundo, transforma vidas num crepúsculo. E o que fazem nossos representantes? Eles disputam para ver quem tem menos escrúpulos. As siglas internacionais têm nítido interesse político. Ninguém sabe exatamente como sair desse ambiente apocalíptico. Pandemia, uma paroxítona que se tornou recorrente. Jornais, revistas, toda a imprensa destaca essa palavra urgente. Sabe aquele livro complexo que já citamos? Ele nos dá direitos e benefícios, mas sabe o que realmente recebemos? Indiferenças e malefícios. O desemprego assola o país. Não há quem solucione essa questão, e tem gente mais preocupada com o ano de eleição. Empresas fechando as portas, pais de famílias desesperados, o aumento da violência doméstica, que momento famigerado. As notícias só trazem medo e os rumos são incertos. Nós estamos morrendo aos poucos no meio desse deserto. Não há respeito à hierarquia, é uma bagunça danada. O município querendo ser soberano e a soberania popular não faz nada. Somos uma nação formada por entes federados, mas não se confunde federação com soberania para autoritários. Autonomia os entes têm, mas não têm soberania. Só o que vimos realmente é uma enorme baixaria. Nesse imbróglio terrível, percebe-se vários arroubos. As pessoas não são mais pessoas, passaram a ser números. Sem hipocrisia, a culpa é nossa.
E não venha dizer que é generalização. Esse tipo de bagunça se conserta na eleição. Quem já ouviu falar da dignidade da pessoa humana? Se isso existisse de verdade, não morreriam pessoas por falta de cama. Não é possível que não consigamos entender que tem coisas fora da realidade. Não podemos permitir ato de inconstitucionalidade. Não podemos permitir atos de inconstitucionalidade. Enquanto você ouve esse poema, mais seres humanos morrem. E os governantes, devassos das suas responsabilidades, correm. Aquele livro maneiro nos garante coisas essenciais: dignidade, trabalho, liberdade. Nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Mas veja só que medonho, a sociedade à beira do abismo. E se já não bastasse a pandemia, tem gente morrendo por conta do racismo. Você pode se perguntar nesse momento qual a intenção desses versos. Tudo isso você já sabe, não é? E percebe o quanto é perverso. A intenção é mostrar o culpado antes que seja muito tarde. Porque bons brasileiros que somos, vamos fazer nossa parte. Nós vamos sair dessa logo mais. Pare para refletir, porque nós somos brasileiros de bem e voltaremos em breve a sorrir. Se fizermos nossa parte, lutando contra injustiça e corrupção, logo colocaremos nos trilhos essa promissora nação. Tudo isso vai acabar. A gente vai voltar a se ver, se abraçar, mas não se esqueça, não podemos voltar a ser os mesmos, porque a nossa conduta nos levou a isso. Melhorar é a palavra de ordem, amar o próximo é o caminho para isso. Fiquem bem. Autor Jefferson Venâncio.